para a nossa meditação nesta noite, gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Estarei lendo do verso 1 até o verso 7. Eu peço que você acompanhe a leitura aí na sua Bíblia. Lucas capítulo 2, verso 1 até o verso de número 7. Diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro do recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Somente até aí a leitura do nosso texto. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Mais uma vez nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Feche seus olhos. Vamos falar com nosso Deus. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Pai Santo, nós damos graças ao Senhor pela palavra que foi cantada esta noite, pelas boas novas do Evangelho. Continue, Deus, ó Pai, a abençoar, Senhor Deus, ó Pai, este ministério tão importante para o nosso coração. Eles continuem, Deus, levar o Evangelho de Jesus, ó Pai, levar a luz de Cristo. Ó Deus, e nesse momento que nós nos voltamos também, Deus, ó Pai, para a palavra do Senhor, pedimos que o Senhor abençoe. A palavra do Senhor foi lida nesse momento. Agora ela vai ser exposta, Deus, e que o Senhor me ajude a ser fiel à tua palavra. Ó Pai, que não venha ser do meu coração, mas da vontade do Senhor, do teu coração para o nosso coração. É o que nós te pedimos, Deus, que o Espírito Santo do Senhor guie, Deus, ó Pai, todo este momento. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa passagem, queridos, nós temos uma história maravilhosa que nos foi narrada aqui. Um grande nascimento. Um grande nascimento. O nascimento do Filho encarnado de Deus, do Senhor Jesus Cristo. O nascimento de cada criança é um evento maravilhoso. Filhos vir ao mundo é algo maravilhoso de se acontecer, de se ver e de se presenciar. É algo lindo. Traz à existência uma alma que jamais morrerá. É algo maravilhoso. Mas desde que há mundo, jamais houve um nascimento tão maravilhoso quanto o nascimento de Jesus Cristo. E jamais haverá outro nascimento como esse. Como foi planejado este dia? Como este dia foi totalmente planejado pelo Senhor? O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo de número 4, verso 4, ele chama esse dia de a plenitude do tempo. Veja que coisa maravilhosa. O que isso quer dizer, a plenitude do tempo? Quer dizer que este termo usado aqui para plenitude nos traz a ideia de que tudo está completo, tudo está pronto, tudo está feito, tudo aquilo para que o Filho fosse enviado estava feito, preparado, pronto para que isso acontecesse. Por isso, plenitude do tempo. O dia, o local, a hora, o momento, tudo já estava preparado. Por isso esse é o dia dos dias. Não há outro dia
maior do que esse. Esse nascimento foi em si mesmo algo maravilhoso, foi um grande milagre. O apóstolo Paulo também que vai dizer que Deus se manifestou em carne. Um grande milagre. A encarnação do Verbo de Deus. O Deus, o Verbo encarnado, veio a nós, cheio de graça, cheio de bondade, cheio de amor. E esse dia, o dia dos dias, ele trouxe consigo bênçãos que são por nós incontáveis. Mas com toda certeza, a maior dentre elas é a vida eterna, preparada para nós. Preparadas para aqueles que esperam em Cristo Jesus. É a maior bênção de todas. O dia dos dias foi algo maravilhoso, algo especial. E eu gostaria de olhar para esse texto com você essa noite e trazer algumas aplicações muito importantes para esse texto. Mas antes das aplicações, há algumas coisas interessantes para a gente ver aqui dentro dele. Então eu queria que você voltasse seus olhos para o texto nesse momento. Nós vamos relê-lo aos poucos e tirar aqui algumas questões muito importantes para nós. O texto ele começa, e eu aqui vou usar uma divisão. Esse texto, ele, ao meu ver, se divide em 3 momentos. Nós temos o tempo, nós temos depois a viagem e nós temos o nascimento. E eu vou analisar esse texto dentro desses 3 momentos que o evangelista Lucas aqui nos apresenta. Acompanhe, por favor, a leitura do verso 1 e do verso 2. Diz o seguinte: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. O texto se inicia dentro desses 2 primeiros versos, nos situando historicamente, nos mostrando o que está acontecendo, enquanto aquilo que é o mais importante vai acontecer depois. Um decreto de César Augusto foi estabelecido. O texto começa a dizer que naqueles dias houve-se um decreto do imperador César Augusto. É interessante que essa frase, naqueles dias, ela vai nos remeter ao capítulo 1, verso de número 5, onde vai dizer que nos dias de Herodes, nos dias do rei Herodes, ali predizendo ali o nascimento de João Batista, o verso 5 diz o seguinte: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Enfim, nesses dias e durante estes dias do rei Herodes, um decreto do imperador César Augusto convoca a todos para um recenseamento. Interessante isso. Nós temos um rei Herodes, mas ao mesmo tempo nós temos um imperador, César Augusto. Nós sabemos que o Império Romano, ele dominava toda a Judéia, toda a região ali dessa época. Então, por mais que havia-se ali um rei, Herodes, havia um imperador, e esse imperador ele tinha poderes maiores do que o do rei naquele momento. Então, o imperador César Augusto, ou Gaius Octavius, esse é o nome original dele, ele então resolve então alistar todas as pessoas, organizar todo o estado e aproveitar, recolher ali os impostos, como todo bom ditador gosta de fazer. Então ele aproveita esse momento, ele aproveita esse tempo para organizar a casa, arrumar a casa, alistar todo o povo e recolher os impostos. César Augusto, ele torna possível a viagem de José e Maria até Belém. Perceba isso. César Augusto torna possível. José e Maria saem da sua casa e vão até Belém para se alistar, porque o texto vai dizer que José era de Belém, então ele precisava se alistar no seu país, ali onde ele nasceu, na sua terra. Então ele vai com sua esposa até lá, fazendo cumprir aquilo que o profeta Miqueias havia dito.
Miqueias, capítulo de número 5, verso 2, a Bíblia diz o seguinte: e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então César Augusto, ele possibilita a ida de Maria e José até Belém, porém, maior do que ele, já havia um decreto do próprio Deus, dizendo que o filho dele viria de lá, que o filho dele viria de Belém, que o filho dele nasceria naquela cidade. Ali nasceria o rei, cujas origens vão além do tempo, estão na eternidade. Se cumpre então aquilo que o profeta Miqueias diz. E o texto continua, nos mostrando sobre a viagem, em verso 3 e verso de número 5. Veja o que diz o texto. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. José e Maria cumprem então as exigências oficiais do império e se tornam parte do todo que vai à sua própria terra para se alistar, para fazer parte desse censo. Através de José, então, Jesus, ele pertence à casa e à linhagem de Davi. E assim o Messias foi proclamado no Antigo Testamento como filho de Davi, como descendente de Davi, raiz de Davi. E é através de José que Cristo, que Jesus, ele então tem este pertencimento da casa, da linhagem real de Davi, enfatizando novamente a linha ancestral da família de Jesus. E se cumprindo aquilo que o anjo havia dito, lá em Lucas capítulo 1, verso 32, onde ele diz o seguinte: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Através de José, esta promessa do anjo, então ela se cumpre. Jesus é descendente de Davi. Jesus vem da linhagem de Davi. É interessante que no nosso texto, e aqui uma curiosidade para nós, o nosso texto, a tradução feita pela nossa Bíblia, é de que Maria era esposa de José. É interessante isso. Apesar de que no original, é interessante isso, se nós olharmos no original da passagem, o termo usado não é o termo esposa, mas sim o termo noiva. Interessante isso. No original está noiva, porém na nossa tradução está aí como esposa. Mas não fique aí já pensando que há um erro de tradução bíblico. Na verdade, nós precisamos entender o que o texto está querendo nos ensinar aqui. Porque se nós olharmos um pouco para trás de toda a história, você vai lembrar-se que o próprio Deus, através do anjo, havia dito para José que já tomasse Maria como sua esposa. Veja Mateus capítulo 1, verso 20 e verso de número 24. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto ele refletia sobre isso, Mateus 20, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Verso de número 24 diz: quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Então não é que Lucas está contradizendo Mateus, mas Lucas quer nos ensinar alguma coisa muito importante aqui para nós, que era o fato de que José esperou o nascimento de Jesus para consumar o seu casamento com Maria. Por isso Lucas diz noiva. Não no sentido de que eles ainda não haviam se casado, já estavam casados. Porém o casamento não havia sido ainda consumado. Por isso Lucas usa
aqui o termo noiva, mas eles já eram casados, eles estavam morando juntos. José já cuidava de sua esposa e do bebê que nela estava ali crescendo, mas aguardava o nascimento para de fato ele consumar então o seu casamento, o seu matrimônio com a sua esposa. E esse fato de Lucas enfatizar que Maria estava grávida é mais um grande relato, uma grande prova do nascimento virginal de Jesus, que nós cremos e que a Bíblia defende, e que a nossa teologia também defende. É interessante que o texto nos diz também que foi uma longa viagem. Eles saíram da sua terra e foram até Belém. A distância de Nazaré a Belém são cerca de 140 quilômetros, que foram percorridos por esse casal. Uma jovem, grávida, com toda certeza uma viagem longa e uma viagem difícil. Mas o nosso texto continua, nós temos o nascimento, verso 6 e verso de número 7. Veja o que diz. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Chegamos ao ponto grandioso da passagem. Chegamos ao ponto principal do nosso texto, o nascimento de Cristo. Obviamente, uma grande ênfase é colocada aqui na situação inicial e humilde de Jesus Cristo. Há uma grande ênfase aqui no nosso texto, no nascimento humilde de Jesus. Como Jesus veio ao mundo de forma humilde, pobre, simples. Há uma grande ênfase aqui no nosso texto. Nós não temos muitos detalhes aqui. Sabe aqueles elementos clássicos de um presépio, por exemplo, como nós vimos aqui durante a cantata, do feno, dos animais? Lucas não menciona aqui no nosso texto. Não é mencionado aqui nesse momento. Mas nos é dito que chegou o dia. O dia dela ter o filho chegou. O dia do nascimento aconteceu. Não sabemos quantos dias se passaram da chegada de Belém, da chegada em Belém, até o dia do nascimento. Não sabemos se foram 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês. O texto também não nos diz, não nos dá esse prognóstico, esse relatório de quantos dias se passaram. Mas o momento da criança nascer chegou. Lucas enfatiza algo interessante que ele diz aqui no verso de número 6. Ele vai dizer, no início do verso 7, então Maria deu à luz o seu filho primogênito. Se Jesus é o filho primogênito, quer dizer que Maria teve outros filhos. É isso que o texto nos mostra aqui. Jesus é o seu filho e seu filho primogênito. O evangelista Mateus, lá no capítulo 13, verso 55, ele vai relatar os irmãos de Jesus. Ele diz sobre Tiago, José, Simeão e Judas. Verso 55 de Mateus 13. No verso de número 56, ele vai fazer menção às irmãs de Jesus, que são ali também mencionadas no texto. O que quer dizer que Maria continuou a gerar filhos de José posteriormente ao nascimento de Cristo. Jesus foi o seu filho e o seu filho primogênito. Não diz que é o seu único filho. Não diz que foi a única pessoa que nasceu dela. Não, mas que foi o seu filho primogênito. Dando a ideia de que houveram outros filhos. O texto diz que Maria envolve seu recém-nascido em panos de faixa, uma prática muito normal nos dias e pelo povo judeu. Eram faixas longas de tecido que eles enrolavam a criança com o intuito de manter ali os membros parados e dar segurança e estabilidade à criança. Então, nesse gesto de cuidado, ela envolve o seu filho em faixas, e o texto diz então que ela deita ele em uma manjedoura. A ênfase aqui, obviamente, está na normalidade do nascimento de Jesus. Jesus nasceu de uma forma normal, como uma criança
que não tinha muitas regalias no seu tempo. De uma forma normal, simples, humilde. Precisou ali ser cuidado. É uma grande ênfase no esvaziar de Jesus. Uma grande ênfase no Cristo que se esvaziou e veio a nós. No Cristo que diz que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em lugar de muitos. É uma grande ênfase aqui no nosso texto. O cuidado. Elementos que seriam depois sinal para os próprios pastores, que chegariam posteriormente ali. Vocês verão uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Era o sinal do anjo para os pastores. E tudo isso se cumpre, tudo isso acontece durante o nascimento de Jesus Cristo. Há algumas pessoas que vão discutir aqui esse local onde Jesus nasceu. Se era uma hospedaria, se era a casa de um parente, e não tinha cama ali suficiente para todo mundo. Mas uma coisa é certa, e é o que fica para nós aqui de entendimento. O brilho, o esplendor, o odor do atual lugar, eles não representam as circunstâncias que houveram quando este menino nasceu, quando Cristo veio ao mundo. Este contraste da humildade e com o esplendor da glória de Jesus é algo fantástico. E Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele diz algo muito importante, que nos faz entender sobre esse contraste. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9, Paulo diz: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Este é o contraste maravilhoso em Cristo Jesus. Ele, sendo rico, se fez pobre, para que nós, pobres, por ele, nos tornássemos ricos. E no seu nascimento, esse contraste já foi estabelecido, já foi revelado a nós, já foi mostrado a nós. O bebê nasceu num estábulo, não num palácio. Foi deitado num coxo onde os animais são alimentados, e não num berço maravilhoso. Tudo isso expressa o contraste, a humildade e o esplendor da glória de Cristo. Mas, no entanto, existe também um outro lado da história, que é o amor que resplandece desse momento. Este menino foi seguramente enfaixado, chamado de o amado do Pai, e recebe ali todo o cuidado, todo o cuidado. Queridos, esse texto, ele traz para nós lições muito importantes. Esse texto traz para nós aplicações muito importantes. Lições que nós podemos aprender com o dia dos dias. O que esse dia pode nos ensinar? Que lições eu e você podemos aprender sobre esse grande dia? E eu gostaria de trazer 3 lições para nós aqui esta noite. E serão as aplicações e também conclusão do nosso sermão. A primeira coisa, este grande dia, ele me ensina sobre um Deus soberano. Este grande dia me ensina sobre um Deus soberano. O texto se inicia com um decreto de um imperador. Mas esse mesmo não se deu conta de que acima dele havia um decreto do Deus Supremo, conduzindo todas as coisas. E que já havia dito que o seu filho viria de Belém. Que o seu filho nasceria num local simples, nasceria de uma virgem. De que seu filho posteriormente seria moído, esmagado por nossas transgressões e pecados. Talvez César Augusto se achava o maioral, que mandava e desmandava, mas não se deu conta de que há um Deus que governa todas as coisas e que rege todas as coisas. E César Augusto foi um instrumento dele para fazer um decreto e trazer Maria e José até Belém, para que o seu filho nascesse em Belém. O grande dia
me fala de um Deus soberano, de um Deus que conduz a história, de um Deus que conduz todas as coisas, de um Deus que governa sobre todas as coisas. Esse Deus que desde antes da fundação do mundo havia escolhido o dia, o local, a hora certa para a vinda do seu Filho, a plenitude do tempo. Que verdade maravilhosa, queridos. E esta verdade, para nós, precisa ser motivo de grande alegria. Porque o Natal, ele nos revela um Deus soberano que conduz todas as coisas. Talvez, parece que há momentos nas nossas vidas que nós estamos andando no escuro. Talvez procurando algumas coisas para nos apoiar. Talvez procurando algumas coisas para os nossos pés pisarem. Mas Deus, Ele é quem está nos conduzindo. Por mais que às vezes a gente não esteja entendendo nada. Mas Ele está nos conduzindo. O dia dos dias me mostra um Deus soberano. Que conduz tudo. Que conduz a história, que conduz as eras, que conduz as épocas, os tempos, as horas. Por isso Paulo vai dizer em Romanos capítulo de número 8, verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus está conduzindo. O coração do crente, o meu coração e o seu coração, nessa noite, ao ouvir e saber sobre essa verdade, ele deve se sentir confortado ao se lembrar do governo providencial de Deus. Deus está no trono. Queridos, por mais que às vezes nós olhamos para o nosso mundo, por mais que às vezes nós nos assustemos com tantas coisas erradas que nós vemos nos nossos dias, por mais que às vezes nós olhamos para os nossos governantes e parece que nós não estamos indo para lugar nenhum. Parece que não tem ninguém à frente do nosso país, da nossa cidade. A verdade de que há um Deus soberano, sentado no trono, precisa encher o nosso coração de esperança, de alegria e de contentamento. Sabendo que Ele está conduzindo a história. Nada o pega de surpresa. Nada foge do seu domínio, nada foge do seu controle. Um verdadeiro crente, ele não deve se sentir inquieto. Ele não deve se sentir inquieto ou assustado por causa da conduta de juízes, de pessoas deste mundo. Mas o verdadeiro crente, ele deve sim, com os olhos da fé, contemplar uma mão que supervisiona tudo o que eles fazem. César Augusto fez um decreto, mas havia uma mão conduzindo a sua pena enquanto ele escrevia e assinava. A mão do Deus soberano e todo-poderoso. Para que se cumprisse todas as coisas. Para que a sua vontade fosse feita, para que o seu querer fosse realizado. O Natal nos ensina de um Deus que cuida de nós, providencialmente, soberanamente. Se alegre no Senhor por causa disso. Esse dia também me ensina sobre um amor incrível. Existe o outro lado da história, como eu disse. O amor que resplandece. O menino que foi cuidado. A delícia do pai que estava ali. O amado do pai. Ele não nasceu sob o teto da sua casa, mas num lugar estranho, numa manjedoura. Quando ele nasceu, ele não foi colocado em um berço cuidadosamente preparado. Maria o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles naquela hospedaria. Aqui vemos a graça de Cristo. Se Ele tivesse vindo salvar este mundo em majestade real,
rodeado pelos anjos do Pai. Isso já teria sido um ato incrível da misericórdia de Deus. Perceba isso. Se Jesus descesse nesse mundo, cheio de glória, com uma hoste de anjos ao seu lado, mandando e desmandando, sobretudo, isso já seria um ato maravilhoso da misericórdia de Deus. Já seria um ato. Mas fazer-se pobre, como os mais pobres seres humanos, e simples como o mais simples ser humano, isso é um amor que transcende a nossa compreensão. Transcende. Extrapola a nossa ideia de amor. Por isso, o dia dos dias, ele mostra para mim um amor incrível. Difícil de entender, difícil de perceber, o quão grande, de mensurar, de saber até onde ele se estende. Que amor incrível desse Deus. Que amor maravilhoso desse Deus. É um amor indefinível, é um amor insondável. Queridos, que você nunca se esqueça da dimensão desse amor, da grandeza desse amor. Desse amor que é difícil de encontrar palavras para defini-lo, de encontrar palavras para descrevê-lo. Nunca se esqueça desse amor. Nunca se esqueça do amor incrível de Deus. Por meio de sua humilhação, Jesus, ele adquiriu para nós um título de glória. Lembra do contraste? Sendo rico se fez pobre, para que nós, pobres, nos tornássemos ricos. Ele concedeu a você, na sua humilhação, um título de glória. Por meio da sua vida de sofrimento, bem como de sua morte, ele conquistou para nós a redenção eterna. Por isso, prossiga firme no amor de Deus. Não se desvie dele. Esteja sempre firme nesse amor, enraizado nesse amor, impressionado com esse amor. Não deixe de se impressionar com o amor de Deus. Não deixe. O apóstolo Paulo, ele continua em Romanos capítulo 8, a partir do verso 32, ele diz o seguinte: aquele, diz a palavra de Deus, que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E Paulo faz uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia? Será a perseguição ou a fome ou a nudez ou o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro em todas estas coisas. Porém, somos mais que vencedores. Por meio de quem? Por meio daquele que nos amou. Não perca de vista o amor de Deus. Porque eu estou bem certo, Paulo continua dizendo, pois eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O dia dos dias nos revela um amor incrível. Um amor que é difícil de se falar sobre ele, de descrevê-lo, mas é incrível. É incrível. E por fim, este dia, o dia dos dias, ele me ensina sobre um Cristo
rejeitado. É uma verdade que nós percebemos também nesse dia. O nascimento de Jesus já é um grande vislumbre do que este dia, o Natal, se tornaria. Porque nos nossos dias, o que menos se tem no Natal é Jesus, não é verdade? É o que menos se tem no Natal. Mas o nascimento de Jesus já nos mostrava isso. Não havia lugar para ele. Não havia lugar. Não foi porque o hospedeiro fosse cruel. Não foi porque o hospedeiro não era hospitaleiro. Mas porque a estalagem possivelmente estava cheia. E queridos, aqui para nós fica uma aplicação, porque por vezes o nosso coração, há corações que estão ocupados demais. Ocupados demais. Estão muito cheios. E não há lugar neles para Cristo Jesus. E não porque nós, ou você, ou alguns de nós aqui, odeiam a Jesus. Talvez você se simpatiza com Ele. Talvez você vai até a igreja todo domingo. Talvez você frequenta os cultos, as reuniões de oração, os pequenos grupos. Talvez você até ora em casa. Mas simplesmente esses corações já estão tão ocupados por pensamentos que se julgam importantes, por ideias que se julgam importantes, talvez riqueza, talvez honra, talvez prestígio, talvez prazeres, talvez negócios, não sei. Podem ser tantas coisas. Mas talvez está tão ocupado com essas coisas que não tem lugar para Jesus. Não tem tempo para refletir sobre a vontade de Deus. Nem desejos de deixar o seu caminho para fazer aquilo que agrada a Deus. Ocupados demais para Cristo Jesus. Talvez na sua família não tenha lugar para Cristo nela. Pode ser que a saúde, pode ser que o bem-estar, pode ser que o conforto sejam bem mais importantes para a sua família. Não estou dizendo que isso não é importante. São coisas importantes. Mas talvez isso tenha ocupado o lugar que deveria ser de Jesus. No meio da sua família. No seu coração. Às vezes os nossos corações estão ocupados demais. E o mundo que nós vivemos é um mundo que nos ajuda muito a ter um coração muito ocupado. A ter um coração preso a um monte de coisas. Talvez a uma rotina mirabolante. Que chega no final do dia, você não soube nem como você encontrou tempo para fazer todas as coisas, mas não houve lugar para Jesus no seu dia. Não houve lugar para Jesus na sua família. Não houve lugar para Jesus no seu trabalho. Talvez é mais importante que seus filhos tenham um bom ensino. Talvez é mais importante que os seus filhos cursem uma boa faculdade. Talvez é mais importante que os seus filhos tenham um bom emprego. Talvez isso é mais importante do que ter os seus filhos discípulos de Jesus. E esse é um preço caro que nós pagamos. Caro. Que os nossos filhos sejam discípulos de Jesus. Que nós venhamos nos preocupar primeiramente com isso. Anos se passaram, queridos, desse dia. Mais de 2000 anos se passaram. E ainda não há lugar para Cristo. Em muitos corações. Ainda não há lugar para Ele.
Ainda há corações que estão muito ocupados. Meus queridos, o dia dos dias nos ensina que o nosso coração, ele precisa se voltar a Cristo Jesus. E precisa se envolver com Cristo Jesus. E precisa se firmar em Cristo Jesus. O dia dos dias, ele nos ensina que há um amor incrível. E que em Cristo nós percebemos esse amor. O dia dos dias, ele nos ensina que há um Deus soberano. E que conduz todas as coisas. Não se esqueça dessas verdades no Natal. Há um Deus soberano. Há um amor incrível. E há um coração que precisa ser ocupado por Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, queridos. Que o Evangelho e a palavra do Senhor, ela possa de fato fazer morada nas nossas vidas. E que nós possamos nos voltar para essa verdade hoje. E firmar os nossos corações nessa verdade. Talvez você ande em momentos de desespero. Há um Deus soberano. Não se esqueça disso. Talvez você se sinta desamparado. Há um amor incrível. Se firme nesse amor. E talvez o seu coração está ocupado com muitas coisas. Que o seu coração esteja, primeiramente, cheio de Jesus e do Evangelho de Jesus. Esse grande dia, esse menino que nos nasceu, esse filho que nos foi dado, veio nos mostrar essas verdades. De um Deus soberano, de um amor incrível e de um coração que precisa se encher de Jesus. Vamos ficar de pé nesse momento. Eu gostaria de orar com você. E depois nós vamos cantar o que o profeta Isaías escreve sobre a promessa desse filho. A promessa da vinda desse menino. Nós possamos cantar isso com todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Mas antes vamos orar. Deus amado, muito obrigado pela tua palavra, Deus. Nós te louvamos por ela. E pedimos que o Senhor aplique, Deus, estas verdades aos nossos corações, em nome de Jesus. Santo Deus, que o Natal, ele traga estas verdades aos nossos corações e aplique estas verdades. Que não venhamos nos esquecer que nós temos um Deus soberano que conduz e governa todas as coisas. Que nós não venhamos nos esquecer, Deus, de que há um amor incrível revelado em Cristo Jesus. E que não venhamos nos esquecer que o nosso coração, ele precisa primeiramente se ocupar com Cristo e o Evangelho. Santo Deus, que o Senhor abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja. E que a igreja do Senhor, ó Pai, viva essas verdades em nome de Jesus. Proclame estas verdades em nome de Jesus. Professe essas verdades em nome de Jesus. O que nós oramos nesse momento e pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém.